Eu me somo à homenagem que Vossa Excelência fez à nobre senadora Lídice da Mata, que presidiu esta comissão, que fez um trabalho magnífico a nível nacional, com audiências, reuniões, debates, na linha de combater a violência contra a nossa juventude. E os dados mostram, como ela disse muito bem, de cada 10 jovens assassinados, 8 são negros. Nós, claro, combatemos a violência contra jovens brancos ou negros. Apenas ela relatou o fato que é uma realidade. Cumprimento também o senador Lidberg Farias, que foi o relator desse trabalho. Eu fui indicado como vice, participei dentro do possível, já que fiquei viajando o país na questão dos trabalhadores e da Previdência. Mas, senhor presidente, eu quero, antes de falar aqui sobre o manifesto que recebi dos juízes do trabalho, faço a leitura e peço a Vossa Excelência que dê um encaminhamento devido do seguinte requerimento. Nos termos do artigo 218, inciso 7º do Regimento Interno da Casa, requeiro o voto de pesar pelo falecimento de Márcio Antônio de Oliveira, ocorrido na manhã de ontem. Márcio era professor aposentado da Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente compunha a diretoria da PJF, seção sindical, e fazia parte da diretoria eleita para estar à frente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior durante o próximo biênio, 2016-2018. Foi presidente da ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, entre 92 e 94, e secretário-geral de 86 a 98, 2010 a 2012, 2012 a 2014. Perdemos um lutador, um mestre, um defensor da educação pública e do direito dos trabalhadores, da área pública e da área privada. Um construtor da Andes, um lutador do Andes, Sindicato Nacional, um exemplo para todos nós. Márcio estará sempre presente em nossas lutas, em nossos corações. Fica aqui esse voto de pesar e peço que ele seja enviado para a sede nacional do sindicato, extensivo aos familiares, no endereço a seguir: Andes, Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, sede nacional aqui em Brasília. Senhor presidente, peço a tolerância por Vossa Excelência, dentro do possível, claro, porque faço questão de ler um documento do juízo do trabalho. Senador Paulo Paim, não é uma ordem, porque aqui nenhum de nós obedece ordens assim, mas é um prazer poder estender o tempo de Vossa Excelência, como o senador Pimentel, que presidia, faria ainda há pouco. Vossa Excelência é um dos mais ativos colegas que temos aqui no Senado, e eu tenho muito orgulho de estarmos juntos na mesma bancada e nas boas causas pelo nosso povo e pelo nosso país. O prazer é meu de estar aqui ouvindo Vossa Excelência e presidindo essa sessão. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Pimentel, dois senadores que com certeza nos representam. Digo isso com enorme satisfação. Tive recentemente, inclusive, um diálogo com o senador Pimentel e chegamos num grande acordo de entendimento, de aprofundar o debate sobre um projeto em que, naquele momento, eu tínhamos posições divergentes, mas com o mesmo objetivo, né? Proteger os que mais precisam. Eu quero, senhor presidente, porque os juízes do trabalho, recentemente, agora, fizeram um manifesto em defesa do interesse dos trabalhadores da área pública e da área privada, mediante os ataques que vêm acontecendo a partir do governo provisório. Registro aqui manifesto em defesa do direito do trabalho e da justiça do trabalho, assinado por 19 ministros do TST, Tribunal Superior do Trabalho. O título: Documento em defesa do direito do trabalho e da justiça do trabalho no Brasil. Diz: do trabalho do homem nasce a riqueza das nações. Encíclica Rerum Novarum,
Papa Leão XIII. Em momento de grave crise política, ética e econômica, como a que atualmente atravessa o país, torna-se essencial uma reflexão sobre a importância dos direitos, em particular os sociais, trabalhistas, como alicerce da democracia e da sociedade justa e igualitária pregonizada pela Constituição, que eu tive a alegria de estar lá como constituinte na construção e na elaboração. O direito do trabalho no Brasil guarda inseparável vinculação aos direitos fundamentais, sendo um forte instrumento de inclusão social e dignidade da pessoa humana por atuar na valorização do trabalho. Em um país cujo período escravocrata de mais de 300 anos deixou marcar profundas enraigadas em nossa cultura e nas relações socioeconômicas, facilmente perceptíveis pelas denúncias diárias de trabalho forçado, de trabalho escravo, discriminação, descumprimento e demora em assegurar direitos elementares, a exemplo do que ocorreu historicamente com os empregados e empregadas domésticas. A Justiça do Trabalho, por sua vez, é reconhecida por sua atuação célere, moderna e efetiva, qualidades que muitas vezes atraem críticas, porque se demoramos tanto, às vezes, para julgar um processo, é por o acúmulo dos milhares e milhares de processos que chegam às nossas mãos. Nos últimos 2 anos, 2014 a 2015, foram entregues aos trabalhadores mais de 33 bilhões de reais em créditos trabalhistas, decorrentes do descumprimento da legislação, além da arrecadação para o Estado brasileiro. Entre custas e créditos previdenciários, arrecadamos mais de 5 bilhões de reais. Poder-se-ia dizer que o Brasil de hoje é bem diferente da época da criação da Justiça do Trabalho, o que é verdade. Temos grandes indústrias, instituições financeiras de porte internacional e tecnologias avançadas que modernizam as relações do trabalho na cidade e no campo, além da liberdade de contratação, o que leva a questionamentos sobre o rigor na proteção do trabalho. Há, porém, o outro lado, advindo de inúmeras e profundas contradições que sociólogos, economistas e juristas, com visões tão diferentes entre si, são unânimes em reconhecer a existência de vários Brasis, com formas inaceitáveis de degradação e exploração. Foram resgatados quase 50 mil trabalhadores em situação análoga à de trabalho escravos, somente nos últimos 20 anos. E, atualmente, mais de 3 milhões e 300 mil crianças são subjugadas pelo trabalho infantil. O Brasil é o 4º país do mundo em acidentes fatais do trabalho. E, todos os anos, mais de 700 mil acidentes vitimam nossos trabalhadores, criando uma legião de mutilados que tem na Justiça do Trabalho o único caminho para o reconhecimento de seus direitos. Por outro lado, muitos aproveitam a fragilidade em que são jogados os trabalhadores em tempo de crise para desconstruir direitos, desregulamentar a legislação trabalhista, possibilitar a dispensa em massa, reduzir benefícios sociais, terceirizar, passar propostas como negociado sobre o legislado, querer regulamentar de forma de perpetuar o trabalho escravo, mitigar a responsabilidade social de muitas empresas. Por desconhecimento ou outros interesses, usam a negociação entre sindicatos, empresas e empregados como um objetivo, com o único objetivo de querer precarizar ou ameaça da demissão, deturpando seu sentimento primordial e internacionalmente reconhecido, consagrado no caput artigo 7 da Constituição da República, que é o de ampliar e melhorar
as condições de vida e de trabalho da nossa gente. É importante lembrar que apenas 17% dos trabalhadores brasileiros são sindicalizados e que o salário mínimo no Brasil, sétima economia do mundo, é o menor entre os 20 países mais desenvolvidos, mas já esteve entre os 50 o mais atrasado, sendo baixo, portanto, ainda a base salarial sobre a qual incide a maioria dos direitos. O momento que vivemos não tolera a omissão e, por isso, está aqui a posição dos juízes do trabalho. É chegada a hora de esclarecer à sociedade que a desconstrução do direito do trabalho será nefasta sob qualquer aspecto econômico, com diminuição de valores monetários, circulantes e menos consumidores para adquirir produtos que sejam oferecidos pelas empresas, pelo mercado, enfim, em seus diversos ramos. Senhor presidente, com o aumento da precarização, a pauperização, temos ainda aí a questão previdenciária, que anunciam que vai ter uma reforma profunda, agravando ainda mais a situação daqueles que, no momento em que pensam em se aposentar e que teriam um salário decente, passam a receber um salário, se for conforme o que é projetado pela Ponte para o Futuro, que só vai aprofundar ainda mais o seu desespero no momento que mais precisam. Senhor presidente, é importante lembrar que, em face da intensificação do desemprego e dos baixos salários, político, pela instabilidade causada e consequente repercussão dos movimentos sociais, a saúde pública, aumento exponencial de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, entre outros tantos aspectos, leva a uma preocupação enorme para todos aqueles que defendem um trabalho decente. Enfim, o atraso e o aprofundamento da exclusão social terminarão por refletir na diminuição do IDH, Índice do Desenvolvimento Humano. Senador Paulo Paim, me permite? Só um minutinho, só concluir esse raciocínio, eu passaria uma parte a Vossa Excelência. Uma vez que um dos requisitos do desenvolvimento é a superação da exploração e da desigualdade, tema que, ao final de contas, é a pedra angular da Justiça do Trabalho. Senador Garibaldi, só vou terminar o manifesto dos juízes, que estou lendo aqui na íntegra. O presente documento, assinado por 19 juízes, se revela oportuno em uma quadra acentuadamente difícil para a justiça brasileira, que sofre ataques de todos os tipos e gravíssima redução orçamentária em especial. No que toca à Justiça do Trabalho, contra a qual se impuseram cortes diferenciados maiores que o infligido a todos os ramos de outros poderes. É motivado por declaro propósito de retaliação contra o seu papel social e institucional, levando à inviabilização do seu funcionamento para atender o povo brasileiro. É, portanto, uma forma de expressar nosso sentimento, preocupação e compromisso com os princípios fundamentais da República, conclamando a todos para a defesa de uma causa que nos une, o direito do trabalho, o direito do trabalhador, essencialmente para a valorização social do trabalho e da livre iniciativa para a construção da cidadania. O papel da Justiça do Trabalho, por sua vez, ganha relevância nos momentos de crise em que a efetivação do direito de caráter alimentar é premente e inadiável. Uma coisa é falar do trabalho decente, outra coisa é garantir em cada município, em cada região do nosso país. Como já afirmou Ana Arendt, mesmo nos tempos mais sombrios, é possível ver alguma luz. Nosso caminho de defesa dos direitos sociais e trabalhistas é irrenunciável. É só conseguiremos sucesso se mantivermos nossa união,
nossos princípios, nossa seriedade, nossa honestidade, nossa responsabilidade com o próximo. É preciso que todos saibam que agredir o direito do trabalho e a justiça do trabalho é desproteger mais de 45 milhões de trabalhadores, vilipendiar cerca de 10 milhões de desempregados, fechar os olhos para milhões de mutilados e revelar-se indiferente à população de trabalhadores do campo e da cidade, e também de empregadores que acreditam na força da lei brasileira em seu papel constitucional para o desenvolvimento da nossa pátria. Senador Garibaldi, esse é o documento que eu recebi, atualizado dos juízes do trabalho. Senador Paulo Paim, eu quero louvar a iniciativa de Vossa Excelência de trazer esse documento ao conhecimento do Senado e quero também registrar um outro documento assinado por conterrâneos nossos, no caso, o doutor Xisto Tiago de Medeiros Neto, que é procurador do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, e o doutor Zé Palmeira Sobrinho, que é juiz do trabalho. Eles também fazem considerações a respeito do trabalho escravo e trazem várias estatísticas. O discurso de Vossa Excelência foi enriquecido por muitas delas, mas no Brasil, segundo eles, há 3,3 bilhões de crianças e adolescentes que trabalham de forma ilegal, muitas delas sem direito a uma vida digna, ao acesso pleno à escola de qualidade, ao lazer, à convivência comunitária e à família. Trabalhadores infantis que estão cotidianamente sendo objeto de mutilação, intoxicação, sequelamento, adoecimento e acidentes no ambiente de trabalho. São estatísticas como essa que não podem deixar de levar a todos nós a um sentimento de verdadeira indignação, senador Paulo Paim. Me congratulo com Vossa Excelência. Senador Garibaldi, eu agradeço muito a Vossa Excelência, até porque o meu tempo terminou e Vossa Excelência conseguiu fazer uma síntese de um outro pronunciamento que eu não vou poder fazer agora, pronunciamento sobre o trabalho escravo, que é exatamente os dados que Vossa Excelência forneceu aqui, porque recebi documento que vai na mesma linha. Então, eu considero por lido e gostaria muito que a parte do senador Garibaldi fosse inserido no meu pronunciamento na íntegra. Muito obrigado, senador Garibaldi. Sempre é uma alegria receber uma parte de um ex-ministro da Previdência que vai na mesma linha de raciocínio que aqui eu desenvolvi. Nós temos que combater de todas as formas possíveis esse maldito trabalho escravo da nossa gente. Parabéns a Vossa Excelência.